E aí, meu amigo e minha amiga do Universo Físico, aqui é o Lucas do Universo Discreto para mais um vídeo. E hoje um vídeo especial, finalmente depois de dias trabalhando, eu consegui botar para funcionar uma rede neural que reconhece sinais de Libras para letras, né? Vou mostrar aqui num vídeo para vocês. Na verdade, não fui eu que criei, tá? Esse vídeo que você está vendo aí é de um projeto que eu achei no GitHub. E aí eu fui modificando o código, brincando com ele, examinando, né, as decisões que foram tomadas por esse código. Inicialmente eu não estava conseguindo gerar bons resultados, eu não sei porquê, mas como vocês podem ver aí, ó, nesse videozinho que eu estou mostrando para vocês, eu reconheço da letra A até a letra E. Né? Já estou na D agora. E essa é a E. Então é legal assim, eu mesmo treinei usando os dados que tinham disponíveis dessa rede. Eu modifiquei alguns parâmetros, não sei dizer se as escolhas que eu fiz melhoraram ou pioraram. Eu realmente não examinei a fundo o que o autor dela estava usando, mas certamente também estava gerando resultados muito bons, né? Senão não ia estar no GitHub assim. Provavelmente, mas olha só, essa é a letra A que eu fiz aqui, né? Aí depois eu vou fazer a letra B, ó. Tava meio perto. O ideal é a mão tá envolvida por todo aquele retângulo verde, né? Acho que vocês devem ter entendido isso, né? O programa examina o que tá no quadrado verde para aí dizer qual letra representa aquele gesto, aquele sinal, né? Aí no caso eu estou fazendo a letra B e aí a C é bastante fácil, né? Você pode não saber Libras e mesmo assim saber que a pessoa está fazendo um C com a mão, né? Meio coração praticamente. E depois a letra D, esse dedinho assim, né? Algo assim, eu também não sou muito bom em Libras não. E o E, né, que tem essas mãozinhas e o dedo polegar assim bem no meio. Aí é interessante porque acaba sendo um sistema que pode fazer uma tradução simultânea. Acho que ele pode servir para você aprender Libras, né, pois você pode praticar os gestos e ver se o programa está reconhecendo corretamente, né. Então é bem legal esse projeto. Eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou abrir aqui o GitHub do autor. É esse cara aqui, ó, Lucas Lacerda. Assim, ele tá de parabéns porque o cara ele estava fazendo graduação à época, né? Pelo que eu entendi, foi esse o projeto de TCC dele. E assim, é uma coisa muito difícil para um estudante da graduação, na minha opinião, assim, de fazer. Acho que tudo que envolve Deep Learning assim, é bem mais chato, bem mais trabalhoso. Olha lá. Ele fazendo a mesma coisa, né? Como e assim, eu passei até muito tempo lendo assim as escolhas que ele fez, entendendo as escolhas que ele fez. E muito bom, assim, ele tá de parabéns por esse projeto. E por que eu tô falando desse projeto? Né? É pelo seguinte. Uma aluna minha quer fazer TCC em algo parecido, então faz sentido a gente estudar o que existe já na internet, na literatura, para a gente tentar explorar onde está para melhorar, porque redes neurais, principalmente Deep Learning, quando a gente está falando, né? Lembra muito peças de Lego que você vai encaixando aí. Essa peça faz isso, aí essa outra peça vai fazer isso aqui depois. E você pode encaixar, fazer combinações de maneira que você pode melhorar ou piorar o resultado para determinados problemas, como é o caso desse daí de Libras. Então, dá para fazer muita coisa em cima. E eu pensei, por que não, aproveitando que eu já estou tendo esse trabalho de estudar e dar uma força para ela, porque ela está tendo dificuldade, por que não aproveitar e deixar disponível na internet esse conhecimento? Então, é basicamente por isso que eu estou gravando aqui, né? Eu
pretendo fazer um vídeo explicando aquela rede neural artificial, como que ela funciona, como que ela gera os resultados dela, mas eu pensei que não adianta eu falar dela já de uma vez se eu não falar um pouco, se eu não explicar o que é uma rede neural convolucional de maneira genérica, pois senão eu vou acabar tendo que explicar coisas básicas de rede neural convolucional misturado com as questões de projeto específicas que fizeram nesse projeto. Aí eu achei que ia ficar uma salada, uma coisa meio confusa, e então pensei, vou gravar um vídeo separado falando sobre rede neural convolucional, o que é e tudo mais, e depois eu faço um vídeo separado só para falar desse projeto, né? Que aí eu acho que fica muito mais interessante. Se você já souber rede neural convolucional, você pula para o vídeo de Libras que eu vou fazer, que envolve reconhecimento assim em Libras. Se você por acaso não souber, aí você pode assistir esse vídeo mais básico, ou até mesmo os textos anteriores que eu escrevi sobre rede neural, mais básico ainda do que a rede neural convolucional, porque ela é um tipo de rede. Tá certo, então? Vamos lá. Né? Eu já falei algumas vezes aqui no canal de Deep Learning, e eu escrevi um texto no meu blog, vai estar na descrição aí no vídeo, que é o que vocês estão vendo na tela, que é justamente uma explicação que eu tentei fazer didática sobre esse tipo de rede neural. Agora, quando a gente fala de rede neural artificial, a gente costuma pensar que é uma coisa só, mas não, existem várias, existem diferentes tipos, arquiteturas que a gente fala de rede neural artificial que funciona melhor para problema A ou para problema B. Aí, no caso, uma das melhores redes neurais para analisar imagens, identificar informação de imagens e tudo mais, são as redes neurais convolucionais, né, que é o que esse texto aqui fala, que é o que eu vou discutir com vocês aqui ao longo desse vídeo. Agora, a rede neural convolucional, ela tem uma inspiração também na biologia. Também é algo que é mais ou menos o que o nosso cérebro faz. Por exemplo, vamos jogar aqui no Google. Deve ter algum texto, alguma coisa legal aqui que fala um pouco sobre isso. De repente eu até jogo na descrição. Esse aqui mesmo, olha. Eu vou botar esse texto na descrição do vídeo, eu dei uma lida nele antes. E olha que interessante assim. 2 caras ganharam o prêmio Nobel, acredito em medicina, talvez? Sim, em medicina, no ano de 1981, e as descobertas deles, do David Hubble e o Thorsten Wiesel, que vocês estão vendo aí na tela os dois, eles descobriram coisas, não só os dois, eu estou vendo aqui que também tem o Roger Sperry, eles descobriram algumas coisas referentes a especialização funcional de hemisférios cerebrais. Na verdade, um foi para o Roger Sperry para isso, e o outro, aqui esse é o que interessa a gente. O Hubble e o Wiesel, eles descobriram como é feito, descobriram algumas coisas referentes a como é feito o processamento de informações do sistema visual. E aí que a coisa fica interessante, pois a descoberta deles levou ao que chamamos hoje de visão computacional, que é a grande área que tenta entender como máquinas interpretam imagens, vídeos, e de uma maneira bastante similar ao que o ser humano faz. Pois então, eles inseriram um microeletrodo, né? Vamos aumentar um pouquinho o tamanho, no córtex visual primário de um gato parcialmente anestesiado, de maneira que ela não poderia se mover, e mostrou imagens de linhas em diferentes ângulos ao gato, né, a gata. Aí, pelos microeletrodos, eles descobriram que alguns neurônios no cérebro da gata dispararam muito rápido ao ver linhas em ângulos específicos, enquanto outros respondiam melhor a linhas
em diferentes ângulos. Então, alguns neurônios respondiam a padrões de luz e de escuridão, sombra, né, diferentemente, enquanto outros respondiam a certos movimentos em certas direções. Ok. Você vai falar, tá, né? Aí, com isso, a gente começa a perceber que existem alguns neurônios, existem algumas partes do cérebro que reagem a determinadas informações. Né? Por exemplo, linhas, determinados ângulos, um padrão de luz mais claro, mais escuro. Diferentes neurônios e células também respondem a essas informações de um jeito diferente. Aí, quando você entra no córtex visual, que é a parte do cérebro que processa a informação visual, a gente pode verificar que... eu não vou entrar em detalhes muito técnicos da área de saúde, porque eu não sou médico, então eu vou tentar explicar de um jeito mais didático. Mas, assim, você tem partes, áreas nesse córtex visual aí, e cada uma é mais especializada em processar um tipo de informação que outra. E alguns neurônios só respondem a influências, a coisas, a ações específicas. Aí você tem o córtex visual primário, que preserva vizinhança local, ou seja, preserva informações de arestas, linhas, né? Então, um tipo de informação muito granular, muito pequenininha, né? Porque vocês podem ver meu braço, ele é representado por linhas. Aí você tem essa linha aqui. Na verdade, são várias linhas, né? Aí você tem essa linha aqui que sobe, desce e vira assim. Enfim, você poderia quebrar o meu braço em partes, e você vai ver que ele é formado por uma série de linhas, ângulos, em determinadas orientações aí e de formas. É o tipo de informação mais básica que tem quando você analisa uma imagem ou um objeto, né? Esse tipo de coisa. E esse córtex visual primário, que ele chama aí de V1, é ele que vai processar essa informação granular muito específica. E ele é o primeiro a analisar o sinal. Então, ele vai receber o sinal, ele vai ser a primeira parte do córtex visual a receber o sinal, e ele vai, vamos dizer assim, analisar, processar essa informação muito específica de linhas, arestas e tudo mais. Aí, essa informação vai ser analisada e vai ser repassada para o córtex visual secundário, que seria o V2. Ele vai analisar essas arestas que estão esmiuçadas, bem separadinhas, e já vai olhar como um todo tamanhos, cores, formas, frequência espacial. Eu imagino que seja, por exemplo, a ocorrência dessas linhas, dessas arestas. É como se ele fosse aglutinando, já pegando aquelas arestas, aquelas partes que estavam muito separadinhas, juntando elas e passando para frente. Então ela recebe essa separação assim por arestas que o V1 fez, manda para o V2, ele já começa a compreender essas arestas juntas, formando tamanhos, cores, formas e por aí vai, e envia isso para o V3, V4 e V5, que são outras partes aí do córtex. Aí o V3 ele vai trabalhar mais com a movimentação global, uma visão mais completa. O V4 já vai entender o que o V2 analisou como geometria mesmo, como formas, só que não vai analisar formas muito complexas como faces humanas, mas já começa a talvez entender, aquilo parece mais ou menos um círculo, aquela terra parece plana, né, coisas assim. O V5 é ele que vai analisar velocidade e direção de objetos se movimentando. E, enfim, assim, você vai simplesmente, começando com uma informação muito básica,
e representando ela de uma forma que o cérebro entenda e passando para frente como se fosse uma linha de produção, né? Como se fossem uns mecânicos que vão pegando essa informação separadamente e modificando ela de uma maneira que o cérebro entenda. Assim, muito, muito por alto, não do ponto de vista de um médico, eu estou dizendo o que o cérebro faz para interpretar informação visual. E a nossa rede neural convolucional vai fazer algo parecido. Eu vou descer aqui rapidinho, só para vocês verem, tá? Um negócio. E aí eu já vou voltando. Olha lá, essa é uma rede neural convolucional. Ela vai começar analisando pixels muito básicos e vai repassando essa informação para frente. De maneira que de pixels muito simples, você começa a já identificar padrões em formas, em coisas maiores, né? É isso que o nosso cérebro faz e é isso, inspirado nisso, que a nossa rede neural convolucional faz. Então, o que o pessoal da computação faz quando quer resolver um problema? Copia da biologia. Se a biologia solucionou esse problema bem, já que pessoas enxergam coisas, né? Então resolve, e a gente quer que máquinas consigam fazer a mesma coisa que seres humanos fazem, então a gente copia da biologia, né? E isso é para deixar os biólogos aí mais felizes. Mas assim, é verdade também, né? A gente copia da biologia. Bom, aí seguindo um pouco até na linha do texto aqui, as CNNs, que são as Convolutional Neural Networks, as redes neurais convolucionais, elas não são tão diferentes assim de outras redes, pois ela também tem neurônios artificiais, né? Então, redes neurais artificiais vão ter neurônios, então, compostos por pesos e vieses. Quando a gente fala de peso e viés, na verdade, é que assim, a rede neural artificial, no fim das contas, é um monte de multiplicação de matrizes. E os pesos e os vieses são valores que vão estar dentro dessas matrizes que a gente vai multiplicar, produzindo outros valores. Então, quando a gente fala pesos e vieses, é num contexto mais matemático, são os WAIFs e o BIAS. E o objetivo da rede neural, como eu já falei num texto anterior, acho que em vídeo não, em vídeo talvez, mas assim, num texto anterior eu já falei que o objetivo da rede neural é achar os pesos e os vieses corretos para cada neurônio a fim de resolver o problema, ou seja, classificar se uma coisa é o rosto do fulano, é o rosto do ciclano, ou se esse número que está aqui é 5, 6, 7, 8 ou 9. Enfim, eu não queria entrar agora muito no mérito de rede neural específica, básica, porque eu já devia até ter feito vídeo disso, mas vamos pensar da seguinte maneira. Vamos até pedir ajuda aqui ao Google. Basicamente, pessoal, é uma rede neural bastante básica, pode ser essa imagem aqui mesmo. O que ela vai fazer? Por exemplo, o que um neurônio tipicamente faz numa rede neural qualquer? Independente de ser convolucional ou ser de outros tipos que eu pretendo falar aí no canal. Esse neurônio aqui, ele vai receber uma informação vinda dessa camada de entrada aqui, desses neurônios de entrada. Ele vai receber uma informação aqui, quer ver? Eu vou botar com a conta também, que eu acho que fica melhor. Tá vendo? Esse neurônio aqui, por exemplo, recebe informação de todos os outros que vêm antes, e eles vão informar um W, que vai ser um peso, e a camada vai ter um bias, basicamente, né? Então, uma informação, por exemplo, que vem aqui desse neurônio, que pode ser uma cor de pixel, por exemplo, vai ser multiplicada a um peso que vai estar definido aqui na aresta que liga esses dois neurônios. Você vai multiplicar, por exemplo, esse valor de entrada, que pode ser a cor de um pixel, pelo peso que está aqui na aresta, né, um W vezes I, por exemplo, somado com o bias, que é um valorzinho B para a camada. Tem até outra imagem aqui.
que mostra isso melhor, talvez. Normalmente essas coisas são boas de ver em Perceptron, e já tem vídeo no meu canal sobre Perceptron, mas tá um pouco mais antigo. Acho que tá até na hora assim de gravar. Então, qual que vai ser talvez a informação calculada aqui nesse neurônio? Vai ser o valor de entrada de um determinado neurônio vezes esse peso aqui, mais esse outro valor de entrada vezes esse W aqui, mais esse cara vezes esse, menos um valor de bias. Dependendo do quão alto ou baixo for esse valor final dessa soma, a informação vai ser passada para frente ou não nessa rede neural. Mas é que eu só estou falando de matemática, né? Eu não estou falando... eu estou falando genericamente o que um neurônio artificial faz, tá? Então é isso que essa frase está falando aqui. Eu vou botar na descrição do vídeo uns textos anteriores que eu já falei sobre essa parte toda. Eu recomendo que você leia antes de continuar. Mas basicamente, cada neurônio recebe um valorzinho de entrada, vai multiplicar, vai fazer uma continha basicamente com os pesos e o viés, que é o bias, e dependendo do valor pode passar essa informação para outros neurônios que também vão fazer essa continha ou não. Né? Um bom exemplo de rede que faz isso e resolve problemas bem é o Perceptron multicamada, que eu explico nesse texto aqui anterior, né? Esse textinho aqui. As imagens estão um pouco lentas, eu até botei nesse texto alguns vídeos anteriores que eu explico, e um problema que o Perceptron multicamada resolve de um jeito bem interessante é identificar automaticamente os dígitos que estão nessa imagem. Por exemplo, aqui é 0, aqui é 4, aqui é 1, aqui é 9. O Perceptron multicamada, que é esse carinha aqui bonitão, ele resolve isso bem. Não tão bem quanto a rede neural convolucional, mas resolve bem também, resolve muito bem também, né? Pois então, aí, dito isso, mas Lucas, se essa outra rede que você explicou antes, que você explicou bem pra caramba no seu texto que eu li, resolve isso bem, para que eu preciso dessa rede neural convolucional? Que parada é essa, né? O ponto é que o Perceptron multicamada resolve bem um problema muito simples, porque olha só o tamaninho dessa imagem. Se eu não estou enganado, essas imagens têm tamanho 28 por 28. E só devido ao fato de ser uma imagem assim tão pequenininha, isso já deixa a rede neural bem complexa, pois cada pixel tem que ser informado para todos os neurônios. E 28 por 28 dá 784 pixels, são 184 valores de entrada, com mais 784 pesos. Né? Então você já teria, tá até dizendo aqui, olha como numa imagem super simples você já tem uma estrutura bastante complicada, pois esse cara aqui está conectado a 784 caras, esse também, esse também, esse também, e por aí vai. Se você tivesse uma camada oculta aqui no meio, que eu também explico lá no outro vídeo, seria uma unidade de processamento que tornaria essa análise um tanto mais rica, né, vamos falar assim. Aí você teria, além dessas informações de entrada, também os pesos. Eu acho que isso está nesse texto aqui. Ah lá, você além de ter... tudo bem que aqui no caso você tem todos esses 784 neurônios aqui ligando em 15 neurônios na camada oculta, que vão fazer... cada neurônio vai se encarregar de analisar uma parte dessa imagem. Por exemplo, se aqui em cima a coisa está redondinha, então significa que tem um 6 ali, né, coisas do tipo. Então cada neurônio meio que vai ficar responsável por uma parte, é tipo um processamento paralelo que é feito. Mas tudo bem,
De qualquer forma, aqui temos 15. Cada neurônio vai estar conectado a esses 784 neurônios de entrada. Né? O neurônio de entrada só dá a informação. O neurônio oculto aqui, ele realmente faz o cálculo, faz o processamento, faz aquela multiplicação ali que eu falei para vocês. Uma multiplicação gigantesca, porque você tem 784 valores de entrada e 784 pesos. Então você teria que multiplicar 784 vezes 784 para saber o total de informação de entrada que você tem que analisar. Então nota como que para um conjunto tão simplório você já tem uma coisa tão absurda. Lembrando que aqui é preto e branco, porque se eu estivesse trabalhando com imagens coloridas, seria... não sei se vocês estão vendo não, mas agora chegou visita. Ó. Aqui é a visita. Temos uma visita aqui. Uma visita bem preguiçosa, por sinal. Mas então, como eu dizia, você teria esses 784 valores de entrada, depois você teria 784 pesos, e se a imagem for colorida, ainda tudo isso vezes 3. Então vocês percebem como rapidamente a coisa degringola se eu trabalhar com uma rede neural, um perceptron multicamada padrão. Então esse é o primeiro ponto. Por que eu não uso o perceptron multicamada, que é uma rede neural, vamos dizer assim, mais normal, para analisar imagens? Por que eu não uso? Porque se você usar, a estrutura dela vai ficar tão grande que vai gerar um gasto assim, de memória do computador e de processamento do computador muito, muito pesado, ao ponto de ficar inviável. Então a gente precisa de uma rede neural mais otimizada para fazer um processamento. Então não dá para você trabalhar com uma imagem de tamanho razoável, pois tudo que eu falei aqui para trás eram para imagens de 28 por 28. Para imagens pequenininhas, coisas muito simples, você pode trabalhar com perceptron multicamada, não tem problema. Agora, para uma coisa mais rica, mais robusta, você vai precisar de uma rede neural profunda, principalmente no caso de imagens, CNN. CNN, que é a rede neural convolucional que eu estou falando para vocês, é muito boa para detectar objetos, interpretar elementos da imagem, né? Então, a gente já começa a entender as vantagens dela. Você tem um custo computacional mais intenso, você tem uma maior redundância, porque a mesma informação fica repetida e duplicada assim N vezes na própria rede neural, não faz muito sentido. E você leva ao problema de overfitting. Overfitting, sobreajuste, é o que a gente não quer que nunca ocorra nos nossos modelos aqui de machine learning. Se acontecer, é complicado. Se acontecer, porque qual que é o problema do overfitting? Imagina aquele estudante que ele está estudando para a prova, mas ele estuda tanto que ele começa a saber e memorizar coisas que não tem por que ele saber, como, por exemplo, essa frase que eu li está na página 32, aí a cor preta desse texto está na página 50. Ele começa a memorizar coisas muito específicas que para o mundo real já não faz tanto sentido. Ele começa a aprender demais. E ele aprende tanta informação que mudou o livro, mudou o lugar onde ele vai usar aquele conhecimento, ferrou, porque na hora que ele tem que responder a pergunta, ele vai responder porque o céu é azul, como diz na página 50, que está escrita com a cor preta. Enfim, o cara aprende os dados que ele tem muito profundamente e não aprende a generalizar, não aprende a trabalhar com dados fora daquela base de dados. Então, a sua rede neural, ela tem que aprender, mas ela tem que ter um conhecimento útil fora daquele conjunto de treinamento. Não basta ela, não tem motivo para ela ser excepcional nos dados que ela tem, que ela usa para o treino, e não, na realidade, não fora dela. Até por isso que a gente usa técnicas de regularização, que a gente chama, que a ideia
é você fazer com que aquela rede funcione bem para informações que estão fora da base de dados, né? Aí, vamos pensar em um outro exemplo aqui para entender isso. Vamos voltar até ao próprio exemplo aqui dos dígitos numéricos. Se a sua rede neural sofrer de um overfitting muito absurdo, ela sempre vai acertar as imagens que estão no conjunto de treinamento. Mas quando uma imagem estiver fora do conjunto de treinamento, ela vai errar. Porque ela vai saber tanto do conjunto de treino em si, que qualquer coisa minimamente diferente fora do conjunto de treino, ela vai errar, né? Eu até botei essa imagem da vaquinha aqui, que foi uma outra analogia que eu tentei explicar. Seria como se uma vaca soubesse tantos detalhes da grama que ela sempre come, que é o conjunto de treino, ela sabe tanto da grama que ela come, ela sabe a exata cor da grama que ela come, ela sabe a exata textura da grama que ela come, ela sabe o exato cheiro, que se ela deparar com uma grama minimamente diferente, que está fora do habitat natural dela, ela, isso não é grama, porque a cor tá um verde minimamente diferente, o cheiro tá minimamente mais doce do que eu tô acostumado. Ferrou, para ela a única grama que existe é a grama do habitat dela, que tá no conjunto de treino. Qualquer grama fora ali que diverge um pouquinho, já diz que não é grama. Então, overfitting é a coisa que você não quer que aconteça. Eu posso até fazer vídeos explicando como que você detecta overfitting e esse tipo de coisa. Mas enfim, você não quer, se o seu modelo está dando 100% de acerto no treino e tal, você, nossa, legal, mandei bem, né? Aí você vai para o teste e dá 50%, 60%, porque o teste ele não está representado o suficiente dentro da base de dados. Uma coisa já posso adiantar para vocês, com quanto mais dados você tiver, menos risco de cair no overfitting você cai. Só que nem sempre é fácil inventar dados, por exemplo, de problemas que é mais difícil você achar dados, né? Mas enfim, voltando aqui, o legal da rede neural convolucional é que para ela nem é necessária a imagem estar colorida e não é necessário o objeto estar numa região específica para achar. Um bom exemplo disso é essa face aqui embaixo. Então, a rede neural convolucional consegue achar faces se a imagem estiver colorida, se a imagem estiver preto e branco, se a face estiver aqui em cima, aqui embaixo, nos lados. Em qualquer local, ela vai achar, porque para ela o importante não é a posição e não são as cores. O importante é a vizinhança, o grupo de pixels que compõem uma face estarem aqui. Porque se você olhar, seja colorido ou preto e branco, se você olhar para uma face igual a essa, você vai ver que vai ter um grupinho aqui de pixels todos de um mesmo tom para representar uma sobrancelha. Você vai ter um grupinho aqui de pixels formando o olho e outro aqui também. Aí entre esses dois grupos vai ter um conjunto de pixels que formam o nariz. O importante é essas coisas estarem juntas. E todo o rosto, rostos, por mais que uma pessoa pode ter uma deficiência ou outra, rostos costumam ter 2 olhos, um nariz, uma boca, a distância entre os olhos é de tal e tal, a distância do nariz à boca é de tal e tal. O que importa é que esse grupo de vizinhos tem que estar juntos, mais ou menos nas posições onde deveriam estar. A geometria não varia absurdamente entre o rosto de uma pessoa e outra. Mais ou menos onde está o meu nariz, em outra pessoa também vai estar um nariz. E é isso o que uma rede neural convolucional precisa para achar um rosto. Por exemplo, nessa garrafa aqui, se você tiver esse grupinho de pixels aqui que forma o rótulo, e aqui em cima um grupinho de pixels que forma a tampa, isso é suficiente para ela identificar uma garrafa. E se você fala de achar informações que estão agrupadas, né, que você tem vizinhos, ou seja, um pixel do lado do outro, ou uma informação que tem um cara do lado do outro,
redes neurais convolucionais vão ser boas para isso. Tanto que em muitos casos, redes neurais convolucionais são boas também para som, pois informação de notas musicais, uma vem acompanhada da outra, né? Elas estão juntas, elas não estão separadas, né? Aí vamos lá. Quando a gente fala de reconhecer objetos em imagens, você tem o jeito automático de fazer isso e também tem o jeito handcrafted, o jeito feito na mão, que é basicamente o seguinte: o jeito automático é você chegar para uma rede neural e falar: olha, rede neural, isso aqui é uma garrafa, tá? Agora toma essas fotos aqui e diz se tem garrafa ou não tem. Esse é o jeito automático de você resolver esse problema. Agora, existe o jeito manual, existe o jeito handcrafted, que é basicamente o seguinte: eu vou olhar essa garrafa e falar, essa garrafa tem uma informação de cor aqui, laranja, aqui também. O resto é mais transparente. Então, eu vou treinar um programa aqui dizendo, olha, cor é importante. A textura desse rótulo é diferente. Quando eu digo textura, é o padrão assim, de cores. Por exemplo, aqui você tem uma textura toda lisa. E aqui, por exemplo, acho que é uma boa forma de ver isso em camisa. Por que o branco dessa caneca aqui embaixo, por que esse branco é diferente do branco da minha camisa? É porque aqui é um branco liso, você não tem nenhuma transição ou mudança de cores muito abrupta. Agora, na minha camisa você tem uns preto, branco, preto, branco, preto, branco, tudo misturado assim. Então eu posso criar um modelo, né? Usar um algoritmo para dizer, olha, para isso aqui textura é importante. Quando eu começo a indicar o padrão que eu quero achar na mão, aí eu estou trabalhando com handcrafted, que é algo que a Camila do Peixe Babel já disse uma vez, que é como que você faz visão computacional na Idade da Pedra, né? Alguma coisa assim. Né? Isso me ofendeu porque eu gosto de identificar coisas na mão também. Eu me sinto esperto fazendo isso, tá? Chata. Mas então... Mas enfim, é porque isso aqui está no texto também. Depois eu recomendo que você dê uma lida, depois eu explico bastante disso. No fim das contas, você tem que de alguma maneira dizer para o computador qual padrão que você quer achar. Se você faz o handcrafted, se você faz isso na mão, você mesmo diz qual que é esse padrão. Agora, se você usa uma rede neural, você está deixando o computador escolher qual é o padrão mais apropriado para reconhecer. E assim, é inquestionável que redes neurais convolucionais fazem isso melhor que qualquer pessoa. Redes neurais convolucionais conseguem com exatidão dizer qual é o melhor padrão para reconhecer algo. É imbatível, não tem jeito. Então, é isso aí, né? Não tem muito para onde correr. Bom, aí tudo aqui eu expliquei. Agora vamos falar um pouquinho dessa tal de convolução. Pois, basicamente, no Perceptron multicamada, que é essa rede neural mais básica, você simplesmente entrega os pixels e se vira. Né? Ele vai ver, essa corzinha junto com essa corzinha e tal, tal, tal. É a forma mais ineficiente de trabalhar se você considera a convolução. O que é a convolução? Se você já trabalhou com filtros no Photoshop, o filtro nada mais é do que você aplicar uma convolução em toda a imagem. A convolução é uma operação muito refinada, né? Quer ver? É um somatório, basicamente. Deixa eu achar aqui. Na verdade eu falei que é um somatório, mas é basicamente uma função aplicada em outra função. Não é um somatório, não. Eu falei assim errado. Uma convolução é algo que é muito usado, por exemplo, em sinal sonoro. É a integral do produto. Não, então realmente é um somatório. Na verdade é uma integral. Né? A integral seria um somatório contínuo. Não vamos entrar na matemática, ok. Eu entendi, eu sei que você está ficando desesperado. Mas
E eu vou ser honesto, eu também não sou muito bom nessa matemática, não. Basicamente, você tem duas funções multiplicadas e uma influencia o que a outra está fazendo, né? Olha que interessante aqui. Eu acho que essa animação ajuda bastante a entender algumas coisas. Deixa eu clicar nela aqui. Olha, f, a função f é esse azul aqui, tá? Esse g é a outra função. Você basicamente vai multiplicando as duas funções, sendo que o f vai ficar parado e o g vai se movimentando. Você movimenta o g, faz uma continha, no caso aí a multiplicação. Aí você movimenta o g, faz outra continha. Aí movimenta, faz outra continha. Mas eu não pretendo ainda fazer um vídeo, alguma coisa focando muito especificamente em convolução. Mas é uma operação que acaba sendo muito útil para efeitos em imagens, efeitos em som. E muito boa também para identificar, detectar objetos. Existe um jeito mais visual de entender a convolução, que é basicamente o seguinte: da mesma forma que você tem uma funçãozinha menor se movendo sobre outra e fazendo uma continha a cada passo, no contexto de imagens você costuma ter uma imagem maior, que por exemplo essa verde aqui é 5x5, e aí você tem uma segunda imagem, né, que seria a função g no caso, que vai se movimentando por cima da imagem maior. Só que não é simplesmente se movimentando. Ela começa aqui, aí você faz uma continha, deu 4. Aí você... Quer ver? Vamos abrir, né? Se bem que eu acho que até dá para ver aqui. Quando essa animaçãozinha começa, você tem essa função g aqui, que é essa imagem menor, acima da imagem maior f, que é o verde. E aí o que você vai fazer? Você vai ver essas posições casando aqui e vai fazendo as contas. 1 vezes 1, 1, mais 1 vezes 0, 0, mais 1 vezes 1, 1. Até agora deu 2, né? Mais 0 vezes 0, 0. Mais 1 vezes 1, 3. Né? 1 mais 1 mais 1, 3. Mais 1 vezes 0, 0. Mais 0 vezes 1, 0. Mais 0 vezes 0, 0. Mais 1 vezes 1, 1. Deu 4. Tá vendo? A convolução é basicamente isso. Você tem uma imagem por trás, que no caso aqui é representado pelas cores 0 e 1. E essa segunda imagem aqui, que a gente chama de matriz de convolução, amarela, ela também vai ter as cores dela. Vamos dizer assim, que é 1, 0, 0, tá menorzinho aqui em vermelho, 0, 1, 0 e 1, 0, 1. Aí, nessa posição aqui análoga, você vai botar o valor dessa conta, que é 4. Aí, quando você caminha essa máscara, essa kernel, essa janela, tem vários nomes para você se referir a essa função g. O f é a imagem verde e o g é a kernel, o filtro amarelo. Aí você vai ter 1 vezes 1. É sempre multiplicar a cor da imagem verde, da função f, com a mesma cor, na mesma posição, do g, do amarelo. Aí aqui, 1 vezes 1, 1. 1 vezes 0, 0. 0 vezes 1, 0. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 0, 0. 0 vezes 1. 1 vezes 0. 1 vezes 1. Deu 3, tá vendo? Aí aqui deu 3. Então, basicamente, a convolução, você vai ter duas funções, no caso, no contexto de imagem, a imagem maior, que está em verdinho aqui, e você vai ter um produto dessa função aqui de fora, dessa imagem, com a imagem com a função de dentro. Isso vai gerar uma outra matrizinha, a matriz resultante dessa convolução, que está até aqui. Então, isso de maneira genérica é uma convolução. Convolução é basicamente uma espécie de soma de duas funções sendo multiplicadas, mas que pode ser usado em muitas coisas. Pode ser usado para
filtros bonitos no Instagram que você tem. Você tá aplicando essa operação, você tem um filtro que é esse carinha menor amarelo sendo aplicado por cima da imagem original, né? Um dia, dependendo, eu dou uma estudada a fundo nessa matemática, de repente faço até vídeo, mas adianto que vai demorar, não vai ser uma coisa rápida não. Bom, então até indo um pouco na matemática, você tem o produto de funções que gera uma outra função, que no caso aqui é a imagem, a matriz aí resultante no caso. Então observa que você originalmente tinha uma imagem 5x5 e um filtro 3x3. Isso gera uma matriz, uma imagem de convolução 3x3 também. Tudo está explicado aqui no texto, se você quiser olhar com calma e tal. Agora, o interessante é que essa tal da convolução serve para muita coisa, inclusive para detectar objetos. Quer ver só? Ó, vamos olhar. Aqui você tem esse X aqui bonitão. Você quer saber onde tem X na imagem e onde não tem. Mas existem vários tipos de X. Você tem o X mais grossinho, você tem o X mais fininho, você tem o X aqui em cima. Você poderia ter aqui um X mais embaixo, você pode ter um X que está girando. Tudo é X, mas você quer achar o X. O que você pode fazer para tentar resolver esse problema? O primeiro ponto é binarizar essa imagem, ou seja, representar ela em preto e branco. Aí no caso aqui, para simplificar a nossa análise, eu disse que o pixel branco é -1 e os pixels pretos que formam o X são os pixels de cor 1, está binarizado. Tanto essa imagem aqui da esquerda quanto a da direita, elas são X, só que elas são X em posições diferentes. Tanto que se você observar, quais pixels pretos temos em comum entre essa imagem e essa? Só esse cara aqui. Então não dá para você analisar diretamente, ó, se tem um pixel preto aqui e aqui não, é X. Não dá, porque você pode ter X em cima, você pode ter um X pequenininho aqui embaixo, tudo é X. E aí? Então, uma maneira de você tentar resolver esse problema é aplicar uma convolução nessa imagem aqui original para saber se ela tem X ou não. E a convolução, ou melhor dizendo, a kernel, o filtro, a máscara, a janela, enfim, esse cara aqui vai tentar achar esse padrão, que é um padrão que costuma estar em X. Ó, qualquer X que você olhar, pode ser um X gordinho, magrinho, ele vai ter essa linhazinha aqui, ó, onde você tem 3 pixels pretos numa diagonal. Ele vai ter. Então, se você acha esse padrão na sua imagem, altas chances de conter X. Ó, por exemplo, vamos supor que eu estou aplicando esse filtro aqui e eu quero analisar se esse padrão aqui bate com esse. Como vocês podem olhar, é igual. Se eu fizer a continha da convolução, aí você vai ter 1 vezes 1, mais -1 vezes -1 também dá 1, mais -1 vezes -1 também dá 1. Se vocês observarem, se eu fizer a multiplicação em todos os pontos, tudo vai dar 1. E aí você vai somar 1 mais 1 mais 1, mais 1 mais 1 mais 1, mais 1 mais 1 mais 1, vai dar 9. Aí, tipicamente, quando a gente faz uma operação assim de detecção, a gente pega a soma, divide pelo total de elementos, que é 9, que aí você tem uma probabilidade, você tem algo normalizado entre 0 e 1. No caso, nesse exemplo aqui, 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1, 9 uns dividido por 9 vai dar 1. Então, você sabe que se ao aplicar a convolução num ponto, aquele ponto deu 1, significa que você achou o padrão exato, que representa aquele padrão. Da mesma forma, ó, por exemplo, se eu aplicar aqui mais embaixo no centro, se eu fizer as continhas, dá 0,55. E por que isso aconteceu? É porque esse padrão aqui, você tem mais ou menos metade dele aqui, porque você tem o X deitado assim, a linha preta diagonal assim, só que tem essa outra também. Essa outra você não detectou, você detectou essa aqui e detectou metade do padrão, então dá meio.
E se você fizer isso ao longo da imagem inteira, você vai ter uma informação dizendo se o padrão está ali ou não. Dependendo dos valores dessa convolução que você calcula, você sabe que padrões tem ali para detectar o objeto. E é mais ou menos isso que essa rede neural convolucional faz. Ela tem nos filtros dela o padrão que ela quer achar, ela vai aplicar convolução nas imagens e dependendo dos valores de saída dessa convolução, você vai saber se o objeto está ali ou não. Né? O legal dessa estratégia é que você consegue achar X. Se o X estiver gordinho, se o X estiver magrinho, se o X estiver em cima. Por isso que, por exemplo, o detector de faces funciona bem. Pois não importa se a face está em cima, embaixo, se está escuro, se está em preto e branco ou se está colorido. O ponto é que você vai analisar a relação entre os pixels. Você vai ver a convolução entre eles. E com isso você vai ver os padrões que eles formam. E pelos padrões você vai dizer se o elemento está ali ou não está. Né? É basicamente isso que ocorre. Tudo bem, a gente viu a convolução em separado. E outra coisa, a convolução funciona se o objeto estiver girando, se não tiver, se estiver pequeno, se estiver grande, o padrão vai estar lá. Né? Esse é o ponto, o padrão vai estar lá. Mas, Lucas, você não tem risco de você se confundir? O ponto é que quanto maior, quanto mais parecido for... É basicamente como se fosse uma tabela, tá, pessoal? Você vai ter... Essa tabela aqui é da convolução do cara quando a imagem for X. Aí você quer saber se essa imagem tem X ou não. Se essas duas matrizes forem muito, muito parecidas, então é altamente provável, com uma chance de 90%, 80%, desse cara aqui ser um X igual a esse também. É basicamente nisso que a convolução ajuda, né? Você tem uma probabilidade de ali conter X ou não. Agora, se uma probabilidade for muito alta, tipo 100%, 98%, 97%, pô, então deve ter um X ali sim. Agora, se for mais baixa, tipo uns 60%, uns 65%, aí você já não tem tanta certeza, não vou confiar. Né? Porque que aí já é uma probabilidade meio longe de 100%. Né? Uma coisa é você falar, ó, toma esse remédio aqui que você tem 100% de cura. Você, legal. Toma esse remédio aqui que tem... Aí pode até falar, ó, toma esse remédio aqui que tem 100% de cura, mas dá diarreia. Aí você, ok, beleza. Eu vou ter diarreia, mas eu vou me curar. Toma esse remédio aqui que tem 60% de chance de dar certo e dar diarreia. Aí você, quase metade de chance de dar errado e ainda vou ter diarreia? Tô fora, prefiro ficar com a doença. Mas enfim, só um exemplo aleatório. Ok, mas como é que eu enfio essa convolução dentro da rede neural de um jeito que funcione? E aí, vamos discutir os passos da rede neural convolucional. Basicamente, a rede neural convolucional tem 3 camadas típicas, que é a camada de convolução, a camada de pooling e a camada totalmente conectada, que é essa última. Vamos discuti-las. Basicamente, pessoal, aqui você tem um exemplo de uma rede neural convolucional para detectar dígitos. Você começa com imagens 28 por 28, normal. Só que nessa camada aqui, você vai ter neurônios, e aí no caso, se eu não estou enganado, vão ser 32 mesmo, cada um responsável por um filtro, uma kernel. Você vai ter, nesse exemplo aqui, 32 kernels, 32 filtros de 28 por 28. Aliás, minto, isso aqui vai ser o resultado da convolução. Na verdade, o filtro que a gente vai aplicar aqui nesse exemplo, ele tem 3x3. Então, é uma janelinha 3x3, igual essa aqui, igual esse amarelo aqui, 3x3.
Basicamente, você vai procurar em cima daquela imagem que você está analisando 32 padrões, 32 filtros. Pode ser um xizinho assim, pode ser um xizinho assim, mas tem que ser algo condizente com números, por exemplo. Se você tiver o seu 4, talvez você tenha um filtro que é mais ou menos em pezinho assim, porque o 4 tem esse pezinho e esse bracinho. Aí talvez um outro filtro ele tenha uma barriguinha. Por quê? Porque o 6 tem uma barriguinha, o 8 talvez tenha uma barriguinha, né? Se tem uma bolinha. Enfim, você vai ter 32 filtros 3x3 para identificar padrões que remetem a dígitos numéricos. Mas você vai falar, Lucas, como é que a rede sabe de antemão para identificar? Aí que tá, ela não sabe, ela vai descobrindo. A ideia dessa rede neural convolucional é ela descobrir os próprios filtros. É por isso que ela detecta tão bem, porque ela descobre quais são os filtros mais relevantes para diferenciar o 0 do 1, do 2, do 3, do 4 do 5. É por isso que ela funciona tão bem. E como é que ela vai descobrindo esses filtros? Aí é o processo típico de uma rede neural. Backpropagation, método do gradiente, que são coisas que eu ainda pretendo fazer um vídeo explicando, que é algo anterior aí de rede neural. Mas, basicamente, a rede neural, ela quer computar uma função. Ela quer que a função de erro dela chegue a 0. E você constrói a rede neural de um jeito que, quanto mais você vai se aproximando desse erro 0, mais ela vai classificar corretamente o que está no treino. Pois você vai montar uma pastinha com imagens contendo zeros, imagens contendo 1, imagens contendo 2, e vai dizer, ó, isso aqui são zeros, isso aqui são 1s, isso aqui são 2. Quando ela começar a acertar tudo, essa função vai chegar em 0. E ela vai treinando com o objetivo da função chegar em 0. Mas aí eu acho que precisaria de pensar numa forma de explicar isso sem muita matemática, talvez num outro vídeo, mas o texto que eu fiz, que está na descrição, fala um pouco sobre isso, dá uma lida lá. O ponto é, essa camada vai aplicar filtros, vai aplicar convoluções, melhor dizendo, nessas imagens de 28 por 28, cada uma, e ao final ela vai produzir essa 32 imagens dessa imagem aqui de convolução. Então, para cada filtro, você vai ter uma imagenzinha de convolução tipo essa daqui, né? E ela vai calculando isso. Então, ao final... Ah, Lucas, mas tem que ser 32? Por que não pode ser 64? Na verdade, pode. Pode ser o número que você quiser, na verdade. Mas é difícil saber qual que é a melhor quantidade de filtros, né, de neurônios nessa camada para resolver seu problema. Aí, meu amigo, só testando para ver se os seus resultados ao final ficam bons. Mas, em geral, a gente trabalha com valores como 256, 128, 64, 32, 16, 8, 4. A gente costuma trabalhar com esses múltiplos aí. Tipicamente a gente faz isso. Pois então já entendemos que a camada de convolução vai receber uma imagem e vai computar essas imagens de convolução aí para cada filtro. Ah, mas Lucas, o que é esse padding e o que é esse stride? Basicamente o stride é de quanto em quanto essa janela vai andando, né? Aqui, por exemplo, você tem um stride de 1, porque essa janela... Cadê a animação? Tá vendo? Ela vai andando de 1 em 1 para a direita e de cima para baixo. Se o stride fosse de 2 em 2, ele ia saltar 2 pixels assim. Se o stride for de 3, ele vai saltar 3 pixels para a direita, depois mais 3 pixels para a direita, depois mais 3 pixels para a direita.
O padding eu prefiro explicar melhor no vídeo onde eu vou falar da Libras, mas basicamente é o seguinte, é o tratamento da borda. Pois, como vocês podem ver aqui, essa imagem encaixou perfeitamente. Mas, dependendo da... quer ver? Olha só, o filtro está encaixado direitinho dentro da imagem, mas dependendo da imagem que você tiver, dependendo do filtro que você tiver, você pode ter uma bordinha, né, que fica para fora. Que, por exemplo, você pode fazer escolhas no seu padding de, por exemplo, a janela começar aqui por fora, tá vendo? Por fora da imagem. E tudo que está fora da imagem você representa com zeros. Enfim, são alguns tratamentos que você faz envolvendo a borda. Mas eu não queria focar muito nisso aqui agora, não, porque isso vai depender do tipo de dados que você está trabalhando. E a ideia aqui é dar uma visão geral sobre rede neural convolucional, né? Aí vem outro ponto que é esse tal de ReLU, Rectified Linear Unit, que é o que a gente chama de função de ativação. Basicamente, a função de ativação vai receber esse valorzinho aqui computado pelo neurônio. Essa informação vai ser usada na função de ativação e a função de ativação que vai decidir o que vai ser passado para frente ou não. Se o neurônio vai ativar ou não e repassar aquela informação para frente. Então, essa função ReLU que vai pegar essas informações e ver o que vai ser passado para frente ou não. E o que ela vai fazer, basicamente, a ReLU? É bastante simples o que a ReLU faz. Vamos supor que você recebeu seu neurônio calculou essa matriz aqui 7 por 7. Vamos supor, seu neurônio aplicou a convolução tal, e uma das 32 matrizes que você gerou é essa aqui, 7 por 7. O que a ReLU vai fazer? Ela vai olhar e tudo que tiver 0 ou abaixo de 0, fica 0. Tudo que tiver acima de 0, fica como está. É só isso que a ReLU faz. Antes de passar para frente. Tá, mas para quê? Qual o sentido disso? Né? Aí, novamente, a gente entra em um pouco de matemática, mas, basicamente, no contexto assim de imagens e tal, o negativo não é muito desejado, porque o que é informação negativa? Né? No caso de imagem, a informação negativa costuma ser, por exemplo, essas informações, esses valores que a convolução te dá, são basicamente mudanças de graduação de cor. Por exemplo, aqui está preto, está ficando branco. Então você tem uma transição muito grande, isso vai dar um valor alto. Se o valor estiver próximo de 0, significa que a transição entre preto e branco ali é quase nenhuma. Ou tudo está preto ali ou tudo está branco. O negativo costuma ser o seguinte, se você tem preto para cá e branco para cá, no negativo a coisa vai inverter. Você vai ter, preto para cá, branco para cá. Você vai inverter, você vai ter branco para cá, preto para cá. No fim das contas, para reconhecer objetos aqui não vai fazer tanta diferença. Então, fora que trabalhar com valores negativos na rede neural é complicado, gera um monte de problema. Então, como esses zeros são indesejados para os nossos cálculos, não agrega muito a informação de cor do que a gente vai precisar e ainda pode atrapalhar as contas, a gente remove. Isso faz com que o processamento também aumente, já que um monte de valor que você ia perder tempo computando vira 0, o cálculo fica todo mais rápido. E o outro ponto é que ele introduz não linearidade no modelo. Se a gente mantivesse os negativos como estão, você ia ter funções, que a imagem é uma função, né? Você vai ter uma imagem com uma função bastante linear. Basicamente você vai ter transições suaves, que tudo vai subindo e descendo direitinho.
Só que no contexto de imagem natural, as imagens que a gente tira foto com a nossa câmera são todas não lineares, pois é muito complexo. Funções lineares são limitadas. Funções não lineares representam qualquer coisa. Funções lineares não. Funções lineares é um subconjunto pequenininho e função não linear é um troço muito maior. Então, você remover a linearidade e tornar tudo não linear faz que sua rede neural aprenda padrões muito mais complicados. Então, essa função de ativação traz uma série de vantagens para a gente. Também traz problema, e isso eu vou falar no outro vídeo, que é quando a ReLU morre. Em alguns casos isso acontece. Ok. Reduzindo a complexidade com a Pooling Layer. O que a Pooling Layer faz? Ela basicamente, se vocês observarem bem, o que a convolução faz? A convolução simplifica olha, dependendo de como você configura a sua convolução, ela pode simplificar os seus dados. A convolução tenta ressaltar os padrões da sua imagem, identificar os padrões da sua imagem. É isso que a convolução faz. Dependendo de como você configura a sua convolução, se tiver stride, né, saltar e tal, a sua imagem também diminui de tamanho, porque aqui está 28 por 28, mas você poderia diminuir ela. Mas, ainda que você possa usá-la para isso, não é tão necessário, já que a Pooling Layer cumpre esse papel. A Pooling Layer basicamente pega essa imagem 28 por 28, cada uma dessas 32, e transforma em 14 por 14, ou o tamanho que você escolher. O objetivo dela é diminuir o processamento de dados pegando a sua imagem e diminuindo de tamanho. Algo que na computação a gente pode chamar de uma maneira bem elegante de redução de dimensionalidade dos dados. E isso é feito de uma maneira tosca. Você basicamente aplica uma janela por uma imagem, né? Por exemplo, igual está aqui, ó. Apliquei aqui, ó, onde está passando o mouse. O maior valor vai ser replicado aqui, ó, por exemplo, o 3. Aí essa janela andou. Qual o maior valor aqui? 3. Então aqui também vai vir um 3. Então ela olha essa vizinhança cinza, vê qual é o maior valor dentro dessa vizinhança e copia ele na matriz de saída do pooling. Então basicamente pega uma imagem grande e vai analisando. Qual que é o maior valor aqui? É esse? Então copia na imagem menor. Você vê que essa imagem aqui era 5 por 5, virou 3 por 3. Isso também chamamos de subamostragem. É você jogar alguns pixels fora e manter só o maior. É simples assim. Você está jogando informação fora ao fazer isso? Está. Mas isso não compromete tanto assim o seu resultado final, por incrível que pareça. Você ia gastar muito mais tempo esperando e talvez sofresse de overfitting de novo. Né? Então você tem que sempre ter um cuidado que se você aprende demais também, muito a fundo os seus dados, você começa a sofrer de overfitting. O ideal é você ter muitas imagens e não analisar muito a fundo todas elas. Claro que depende do caso. Aqui faz sentido a gente fazer isso, que esse exemplo que eu estou usando aqui, mais ou menos, é o de reconhecer dígitos. Mas para imagens muito, muito grandes, é óbvio que você vai ter que analisar mais a fundo as minúcias da sua imagem, né? Obviamente. Igual tá aqui. Qual que é o maior valor aqui? É o 3. Então escreve aqui 3. Aqui tem um 2. Vamos ver por que aqui tem um 2. Ó, é porque aqui, ó, você tem 122, 002, 000. Então o maior valor nesse quadradinho aqui é 2. Então você escreve lá 2. A Max Pooling é a estratégia mais comum e mais eficiente de pooling, mas também existe o Average Pooling, que é basicamente você pegar o que está na janelinha e computar a média. Por exemplo, qual que seria o valor aqui se a gente usasse o Average Pooling? Seria você somar 3 com 3, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15.
15 dividido por 9, quanto dá isso, gente? Dá 1,6. Aí a gente pode jogar fora ou arredondar. Vamos arredondar, que está mais perto. E ali a gente escreveria 2. Não está tão longe assim do 3, mas também é uma estratégia válida. Mas na literatura acadêmica, costuma-se usar mais o max pooling. Parece que ele dá resultados melhores para detecção e tal. E o pooling também tem o stride. Ó, aqui você tem um stride de 2, já que essa janela pula 1, 2. Tá vendo? E você também tem o padding aqui também. Não, você não costuma ter padding no pooling. Teoricamente você poderia até ter, mas parece que não é muito comum, não. Agora, aqui que vem a parte interessante. Ok, fiz uma convolução, Lucas, fiz um pooling aqui do lado, agora já está 32, 14 por 14. Aí agora veio outra convolução e outro pooling, como assim? Lembra que eu estava falando para vocês lá no começo do texto que o cérebro humano ele começa olhando arestas, aí essas arestas tomam formas maiores e formas maiores? É isso que está acontecendo aqui, ó. Essas primeiras camadas de pooling e convolução estão analisando coisas muito pequenas. Aqui já agrupou bastante coisa e nessas segundas camadas de convolução e pooling você vai analisar padrões maiores. No caso de programas que reconhecem face, você tem várias e várias dessas, pois a primeira camada de convolução com a primeira de pooling vai olhar arestas, vai olhar, aqui está preto, aqui está branco. Quando você vai para a segunda camada que contém as segundas camadas de convolução e pooling, aí já vai olhar essas arestas juntas, você já vai ver o que é olho, o que é nariz, você já vai analisar olho, nariz, boca, sobrancelha, tudo junto. Aqui, na primeira camada de convolução e de pooling, é só arestas soltas, bolas, enfim, figuras geométricas muito, muito limitadas. Essas coisas são agrupadas ao final desse pooling, e aí, quando você chega na segunda camada de convolução e depois a de pooling, você já está olhando essas coisas juntas. Olhos, com nariz, com boca e tal. E aí, quando você joga isso para a camada totalmente conectada no fim, aí você já vai juntar os olhos com nariz e boca para dizer, ó, esse rosto é do fulano, esse rosto não é da ciclana. Então, é basicamente o que o cérebro humano faz. Você está começando analisando os pixels brutos e agrupando essas coisas, jogando para frente. Quando você joga para frente, você já analisa agrupamentos com mais informação aí relevante. Obviamente, quanto mais complexas forem suas imagens, mais camadas de convolução e pooling você vai ter que ter. Né? No caso desse da Libras, tem 2 ou 3, eu acho, se eu não estou enganado. Teríamos que olhar lá. Aí vamos lá que o vídeo está ficando gigantesco, vamos falar aqui da camada totalmente conectada, que é a última. A camada totalmente conectada é ela que vai ter o trabalho de classificar, dizer se é X, se é bola, se é 1, se é 3, se é o sinal tal de Libra e se não é. Como é que ela funciona? Enfim, você vai aplicar convolução junto com ReLU, né? Convolução, ReLU, pooling, por exemplo, é o primeiro grupo aqui de camadas de reconhecimento. A convolução que vai achar o padrão, o pooling vai enxugar para ser menos informação para processar. Aí você vai fazer isso de novo, de novo, de novo. Ao final você vai ter matrizes soltas, dadas no último pooling. Suponha hipoteticamente que no meu exemplo do X foi diminuindo de tamanho. Aliás, isso é outra coisa que é importante falar no vídeo. Por que aqui, que vocês provavelmente vão me perguntar, por que aqui foram 32 filtros e depois são 64? É normal você ir aumentando. Por quê? Porque o padrão mais simples, você tem menos filtros. Quando o padrão fica mais complicado, por exemplo,
quando ao invés de ser arestas retas ou bolas, você já tem olhos, narizes e boca, aí você precisa de mais filtros para compreenderem o que é olho, o que é nariz, o que é boca. Então o normal na rede neural convolucional é ir crescendo. Se tivesse outra depois aqui, provavelmente seria 128 por não sei o que por não sei o que, né? Então é por isso. Você precisa de mais filtros para capturar mais padrões de dados mais complicados. Mas Lucas, por que aqui é 32? Por que você não escolheu outra coisa? Aí é testar, amigo. Você testa algo aqui e o filtro que você escolheu aqui, o ideal é você dobrar o número de filtros, ou de neurônios, no caso, ali dá na mesma, já que cada neurônio, né, de convolução vai cuidar de fazer a convolução, e nas camadas de pooling, cada neurônio vai ser responsável por cuidar do enxugamento, da diminuição da imagem. Tá? Então, ao final, você vai ter matrizes soltas, assim, obtidas do último pooling. Matrizes muito pequenininhas, imagens pequenininhas resultantes das convoluções e das reduções de imagem que você foi fazendo. Ao final, quando você chega na camada totalmente conectada, que é esse FCL que eu falei aqui, é esse último cara aqui, tal, o próprio nome já diz, é camada totalmente conectada, pois nela todo mundo está conectado, pelo menos entre uma camada e outra ali dentro. Tá vendo? Esse cara aqui está conectado com todo mundo aqui atrás e também está conectado com os caras aqui na frente. É nesse sentido que é totalmente conectada. A primeira coisa que você vai fazer é pegar essas matrizes obtidas do último pooling e fazer o que chama de flatten, que é pegar esses caras e representar como um vetor de colunas único. Por exemplo, 1050501, 1050501, depois seguindo 1050505, 1050505 e por aí vai. Depois disso, aí agora você vai ter diferenças de como tudo que eu falei aqui serve tanto para o treinamento quanto para a predição, tá? Se você estiver treinando sua rede neural para dizer, por exemplo, se é X ou se é bola, quando você aplicar todo esse processamento, ao final você vai ter um vetor qualquer, tipo esse aqui. Aí, observa, eu vou até aumentar de tamanho aqui para ficar mais fácil da gente ver. Observa que nesse vetor de colunas do X, o valor máximo está na posição 0, que é esse cara aqui, na posição 3, na posição 4, na posição 9 e 10. Então, qualquer imagem depois que tiver valor máximos em 0, 3, 4, 9 e 10, muito provavelmente também vão ser X. Vão ter alta probabilidade de serem X. É como se fosse um gabarito. No treino, se você entrega uma imagem, várias imagens X e todas dão vetor de coluna tipo essa, então você aprende que quando uma imagem passa por todo esse processo e chega num vetor de colunas parecido com esse, vai ser X. Agora, se uma outra imagem chegar num vetor de colunas parecido com esse, é onde o valor máximo está na posição 1, 2, lembrando que começa do 0, né? 1, 2, 8 e 11. 1, 2, 8 e 11 tem os valores máximos, significa que é bolinha. Então você vai ter salvo lá vetorzinhos de coluna dizendo para cada tipo de imagem qual que é o vetorzinho de colunas. Então, para o dígito 0 você vai ter um vetorzinho de colunas. Para a imagem, para o dígito 1 você vai ter um vetorzinho de colunas. Para o dígito 2 você vai ter um vetorzinho de colunas e por aí vai. Pois bem, na hora de prever, você vai, por exemplo, eu quero saber se essa imagem qualquer aqui é X ou não é. Para você saber se é X ou se não é, você vai ver os valores que foram gerados no vetor de colunas dela e comparar com o vetor de colunas de cada classe que você quer saber. As classes podem ser X ou bolinha, né? E por aí vai. Aí como é que eu faço isso aqui? É simples. Eu vou pegar
os maiores valores obtidos no treino para x, né, e somar. No caso da imagem é qualquer. Eu até anotei aqui para ficar mais fácil. Ó, os maiores valores obtidos no treino de x é na posição 0, 3, 4, 8 e 9. Então eu vou somar o que está na posição 0 da imagem qualquer, da imagem que eu quero saber se tem x ou não. Depois eu vou somar com o 3, vou somar com o 4. E o que está na posição 8 e 9, não é isso? Na posição 0, 3, 4, 5, 9 e 10. Eu falei errado. É nas posições 0, 3, 4, 9 e 10. Isso. Aí eu vou somar esse cara mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, dividido pelo total de elementos, vai me dar a probabilidade dessa imagem qualquer aqui ser x ou não. E nesse exemplo aqui, a probabilidade que deu é de 91%. Então essa imagem tem alta probabilidade de ser x, né? Aí vamos ver se a mesma imagem é bolinha, né? Aí quem der a maior probabilidade vence. Se é o x ou se é o bolinha, aí vamos descobrir. No caso do bolinha, os maiores valores de bolinha aqui são na posição 1, 2, 8 e 11. Então eu vou somar o que está no vetor de colunas da nossa imagem genérica. Vamos somar o que está na posição 1, o que está na posição 2, 8 e 11. E aqui dá uma probabilidade de 51% de ser bolinha. Como a probabilidade da imagem foi de 91% de ser x e 51% de ser bolinha, o 91% ganha. E com isso a nossa rede neural diz que aquela imagem é x. Tá certo, gente? Foi bastante informação aí, eu espero que tenha ajudado aí de alguma maneira. Eu pretendo fazer vídeos dessa nossa série de Machine Learning realmente dividindo bem cada tópico para realmente explicar melhor, sem ser tão corrido e tal. Mas eu espero que esse vídeo já ajude muita gente aí que precise de conteúdo de rede neural convolucional. Tá certo? É isso, então valeu. Qualquer dúvida põe aí nos comentários e de repente eu gravo um pedaço para tirar uma dúvida específica depois. E valeu, forte abraço.